estar na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Tá? Mais uma vez, boa noite àqueles que nos ouvem de longe. Já oramos por alguns irmãos, já oramos por algumas situações, mas é sempre bom estarmos conectados, não só pela oração, mas também pela net, por este estudo bíblico que temos ao longo deste tempo vindo a levar a cabo. Que o Senhor nos ajude, e desde já um abraço a todos, sem exceção, muito grande, aqueles que nos ouvem de longe, não esquecendo também do Pedro, da Raquel, do Tiago, da Joana, que nos ouvem em Inglaterra, assim como de outros irmãos em Angola, no Brasil. E qualquer dia vamos acabar um bocadinho o estudo da oração o culto da oração um bocadinho mais cedo, para fazer aqui 15 minutos só de saudações aos irmãos que nos ouvem. Mas um abraço muito forte a todos. Vamos então à leitura da Palavra de Deus. Estamos então na carta aos Colossenses, capítulo 3, e eu vou ler então o capítulo 3 da carta aos Colossenses. E a Palavra de Deus diz-nos isto: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há distinção de pessoas. E foi a leitura da Palavra de Deus. Vamos agora então passar ao estudo e vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Depois de seguida passamos então ao nosso irmão Carlos, que também tem o seu contributo via net. Graças a Deus por esta reunião de estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão. E esse estudo bíblico de comunhão e oração é preparado e feito exatamente para você, uma pessoa muito especial, que é a Igreja do Senhor. Colossenses capítulo 3, no verso 3, estamos estudando: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para um estudo mais analítico, precisamos observar as palavras, o sentido, para procurarmos, de alguma forma, irmos mais profundo nos ensinamentos que o apóstolo está traduzindo ou transmitindo para nós.
Você já imaginou você recebendo um grande tesouro como herança? Você já pensou em ser um milionário? Como você faria para guardar tanto dinheiro? Você tem que usar de estratégia. Você tem que usar de proteção, segurança e outros artifícios para proteger aquilo que você conquistou, ganhou ou recebeu. Nesse texto nós vamos encontrar algo assim, algo de valor. E quem seria este grande valor? A vida cristã, como vimos, ela ressurge com Cristo Jesus. Você ressuscita junto com Cristo. E para ressuscitar você precisa estar morto. Você precisa morrer para os valores deste mundo. Morrer para o pecado, para as coisas que passam. E reviver para Cristo Jesus. E quando você morre para as coisas do mundo, você enterra, você sepulta. Você não quer mais ver, você não quer mais saber. Você agora tem o seu interesse voltado para o Senhor. O verso 3 aqui, a palavra escondido, ou em outras traduções, oculto, quer dizer no original, kriptai. Essa palavra no grego vem a nossa palavra cripta. E no verso 3 do capítulo 2 de Colossenses também vamos encontrar a variante desta palavra, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No capítulo 2, no verso 3 de Colossenses, a palavra lá é tesourai, de onde vem a nossa palavra tesouro, riqueza. Percebe então o sentido que o apóstolo quer transmitir no seu ensino. Mateus capítulo 13, no verso 35, Jesus também faz uma advertência para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, escondidas, desde a fundação do mundo. E João capítulo 14, lá no verso 23, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Este guardar também tem esta variação da palavra kriptai, da palavra tesouro. Portanto, a nossa vida tem muito valor para o Senhor. Pense em você, você tem muito valor ao Senhor. Por isso o Senhor o protege, o guarda de ser perdido, de ser confundido, de ser atraído. O Senhor tem um grande carinho e interesse na sua vida. Por isso Ele guarda, Ele esconde, para que ninguém venha roubar, para que ninguém venha arrebatar das suas mãos. Portanto, protegidos pelo Senhor. E além disso, o Senhor proverá as nossas necessidades, além da proteção. Diz o Salmo 91, de 1 a 10, podemos sentir esta preocupação do Senhor em nos proteger e nos prover as nossas necessidades. Portanto, é preciso ter um pouco de estratégia para guardar as coisas que recebemos de grande valor. O que nós temos, nós, de valor, é a palavra do Senhor, as Escrituras. Este é o tesouro que nós temos que saber guardar, esconder no coração, para usar exatamente nos momentos de onde vêm as tentações, as provas, as aflições da vida. A palavra de Deus é sabedoria e conhecimento. Por isso precisamos saber guardar, proteger esta palavra. Mas ainda, nós temos esta insegurança quando surge, esta insatisfação na vida espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas insatisfeitas e inseguras vão buscar em movimentos, outras denominações, outras religiões, algo para satisfazer alguma inquietação do seu coração, pois ainda não está segura na palavra de Deus. Os hereges gnósticos que se infiltravam na igreja de Colossos faziam um grande barulho e ofereciam facilidades para uma vida espiritual mais frouxa, uma vida espiritual mais liberal. E assim a igreja se perde, vai se diluindo no meio do mundo. A vida de fé, a vida espiritual, ela tem que ser uma vida piedosa de tranquilidade, sobriedade,
E não uma vida de explosão, uma vida de manifestações espetaculares, de sinais estrondosos. A palavra de Deus diz para não nos afastarmos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Esta fé que nós vivemos, ela não atrai religiões, religiosos, não vai atrair tantas pessoas assim. Porque as pessoas procuram movimentos de manifestações espetaculares e fantásticas. A nossa vida tem que ser uma vida de sobriedade, de tranquilidade. Por quê? Porque nós temos a certeza do nosso valor. Porque foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário. E o Senhor reputa grande valor agora por nossas vidas. Por isso Ele nos guarda, nos protege com segurança. E o fruto do Espírito deve ser esperado muito mais do que as maravilhas espetaculares da sua operação. A vida de fé, como diz Paulo em Filipenses 4, verso 5, se a vossa equidade seja notória diante de todos os homens, perto está o Senhor. A vida de Cristo na sua igreja tem que ser tranquila, para que cada vez mais percebamos o valor pago lá na cruz e o valor que nós temos para Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ora, cá estamos nós mais uma vez, passados mais 8 dias, e eu ainda ausente aí do vosso meio, com muitas saudades, mas também focado e empenhado a servir o Senhor por onde tenho andado. E quero daqui enviar para já um grande abraço para todos vós e para todos aqueles que também nos acompanham através da internet. Nós estamos então em Colossenses capítulo 3 e versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já ouvimos a participação do irmão Alberto, em que nos deu pensamentos preciosos a este respeito, e eu gostava de deter-me um pouco sobre algum do significado que nós temos aqui no facto da nossa vida estar escondida com Cristo em Deus. Aliás, nós sabemos que nos identificamos com Cristo quando olhamos para a cruz e o vimos lá em nosso lugar. E a partir daí ficamos identificados com Cristo em tudo e para sempre. E assim somos sempre vistos em Cristo. E, portanto, também é maravilhoso nós percebermos que agora, pelo facto de estarmos em Cristo, quem olha para nós já não nos vê a nós, mas vê Cristo. E é com base nisso que nós podemos entrar um dia no céu, mas é essa a nossa condição presente, não apenas futura, porque a partir do momento que nos identificamos com Cristo, já estamos crucificados com Cristo e já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E, portanto, a nossa vida está mesmo escondida com Cristo em Deus. Mas eu gostava de deixar alguns pensamentos que eu espero possam ser úteis. Nas guerras, nos combates, é importante que os combatentes estejam fora da vista do inimigo. Aliás, eu nasci em África, passei pela guerra colonial e sei o que é aquela guerra chamada guerra de terrorismo, que dizem que é uma guerra mais difícil, e sendo eu militar sei que isso é mesmo assim, é uma guerra bem mais difícil que a chamada guerra convencional, porque é a guerra em que o inimigo não se vê, em que o combatente que está a combater está escondido. E de facto, nas guerras, nos combates, é importante que os combatentes estejam fora da vista do inimigo, porque evidentemente se estiverem ao alcance do inimigo, pela sua vista, são um alvo apetecível e fácil. É interessante repararmos que a nação de Israel podia gloriar-se de serem os escondidos do Senhor. E se Israel estava escondido, ou seja, se estava seguro, porque o facto de estarmos escondidos fala-nos da nossa segurança, e é importante nós termos isto em mente. O nosso irmão Alberto já fez referência a isso, eu daqui um bocado também já farei, mas eu gostava de lembrar que a nação de Israel, o povo judeu, o povo terreno de Deus, era um povo escondido, era um povo, portanto, seguro. No Salmo 83 e no versículo 3, no Salmo 83 e no versículo 3, nós lemos que astutamente formam conselho contra o teu povo. Nós lemos ali
que os inimigos do povo do Senhor formavam conselho contra o povo do Senhor. E diz ali o Salmo 83:3, e conspiram contra os teus protegidos. É curioso que a versão fiel diz contra os teus escondidos. E, portanto, escondidos quer dizer que são protegidos. E também existe uma outra versão, que é a versão chamada NVI, que diz: tramam contra aqueles que são teu tesouro. Portanto, nós vemos aqui 3 traduções do mesmo termo, uma por protegidos, outra por escondidos e outra por tesouro. De facto, como disse o irmão Alberto e muito bem, nós só protegemos o que tem valor. E de facto nós temos aqui um tesouro. E isto, portanto, para reforçar aquilo que ele tinha dito. De qualquer das maneiras, eu gostava também de dizer que, para quem não sabe, que a palavra que nós temos aqui na nossa passagem, a nossa vida está escondida, e, portanto é um tesouro, está protegida, fala-nos de segurança. A palavra vem de facto da palavra grega kriptai, e essa palavra quer dizer escondido, quer dizer oculto, e sabem que essa palavra é uma palavra de onde veio a nossa palavra encriptação. E para quem é militar particularmente, e mesmo quem não seja militar, a encriptação hoje existe em vários domínios, no âmbito da segurança, na vida bancária, por causa das transações seguras e para não haver intromissões e se garantir a segurança em termos dos números das contas bancárias e por aí fora, até muitos outros domínios da vida, naturalmente na vida militar, e foi aí que a criptografia começou. Sabem que a criptografia, que também deriva de criptai, significa escondido. A palavra cripto quer dizer escondido ou secreto, e a criptografia é a arte de guardar segredos de uma forma gráfica, de uma forma escrita. E, portanto, é importante termos isto em mente. Eu gostava também de referir que quando nós lemos que a nossa vida está escondida, também significa que a nossa vida é uma vida secreta. E eu, a este respeito, gostava de dizer o seguinte: secreto não quer dizer... Há crentes que são secretos no mau sentido. Ou seja, ninguém sabe que eles são crentes. Mas não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa, quando se fala de que nós somos secretos, quer dizer que nós devemos agir, não é estarmos parados, não é estarmos quietos, não é estarmos indolentes, não é sermos preguiçosos, é nós agirmos, mas de uma forma não visível. Porque o agente secreto é um agente, ele age, mas age de uma forma não visível. E este é o segredo da vida do crente. Nós temos que ser, de facto, agentes secretos. Temos que agir, mas de uma forma invisível. O que deve transparecer de nós é Cristo e não a nossa personalidade. Mas sobre isso já diremos também mais alguma coisa. Só em termos de curiosidade e em termos históricos, a criptografia começou com Júlio César, basicamente. Foi ele que criou a cifra, os dados cifrados. E isto para fazer chegar os planos secretos que ele tinha às legiões avançadas no terreno, sem que a informação fosse adulterada, e para que ela chegasse exatamente como ela tinha produzido. Também é interessante nós repararmos, para quem não sabe, que a cifra que Júlio César introduziu consistia na letra do alfabeto latino, e era uma cifra simples em que por cada letra produzida na cifra representava a quarta letra do alfabeto latino. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra Carlos, que tem C-A-R-L-O-S, em termos cifrados pela cifra usada por Júlio César, seria qualquer coisa como GDVPSX.
Ora, imaginem que alguém lesse GDVPSX, não lhe diria nada, mas de facto isto significaria Carlos, porque ao C a quarta letra seria o G, ao A corresponderia ao D, ao R o V, ao L o P, ao O o S e ao S o X. Atualmente a cifra é muito mais sofisticada. Com a era dos computadores, atualmente utilizam-se os algoritmos, e os algoritmos têm vindo a ser cada vez mais sofisticados, para que não se consiga descobrir a cifra. Convém aqui dizer que os algoritmos divinos são muito mais sofisticados ainda, porque para se descobrir a chave da cifra é muito difícil perante os algoritmos complexos. Agora imaginemos os algoritmos divinos, que aí ninguém consegue lá chegar. E porquê? Porque ele tem uma chave, como nós lemos na Bíblia, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Portanto, a chave divina é de facto uma chave única que nos garante a cada um de nós uma segurança absoluta e total. E é bom nós percebermos que quando lemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, em primeiro lugar e logo à partida, isto significa que estamos de facto absolutamente seguros. Gostava também de dizer que estes algoritmos garantem várias coisas: a segurança, a confidencialidade, a integridade e a autenticidade. E eu gostava de, isto levar-nos-ia a ter aqui pano para mangas para falarmos acerca disto, mas a questão da autenticidade parece-me algo importante para nós aplicarmos agora aqui àquilo que estamos aqui a considerar. E que é o seguinte: a mensagem que era passada, que era produzida e que se pretendia fazer chegar a um determinado sítio, ela não somente tinha que estar segura pela criptografia, mas a criptografia também garantia a autenticidade da mensagem. Ou seja, que aquela mensagem que estava a chegar ao destino era de facto aquela mensagem exatamente como ela era desde o início e que não tinha havido nenhuma violação nem nenhuma adulteração. E esta questão da autenticidade é muito importante. Quando a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, também significa que a nossa vida é autêntica. Isto é muito importante, porque há muita imitação, há muita falsidade e há muita gente que passa por ter vida não sendo vida autêntica. E é maravilhoso nós verificarmos que em Cristo a nossa vida revela autenticidade. E somos mesmo do Senhor. Aliás, isso também é-nos garantido pelo próprio Espírito Santo que em nós habita. O facto do Espírito Santo habitar em nós significa que nós somos autênticos. Certamente que nos lembraremos da palavra penhor, do Espírito, que nós lemos na carta aos Efésios, e que era a garantia e a segurança de que o animal que no mercado onde os animais eram comprados e levavam a marca do ferro em brasa em si, significava que aquele animal era autêntico, era mesmo do dono que o tinha comprado. E isto é muito importante nós também não perdermos de vista. Gostava de agora, muito rapidamente, vamos a ver se eu consigo ser o mais rápido possível, gostava de dizer o seguinte: portanto, em primeiro lugar, quando nós lemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, como nós já vimos, significa que a nossa vida é uma vida segura. E convém aqui lembrar que é uma vida tão segura como a vida de Noé estava segura na arca, quando ele estava na arca, nos dias dele. Nós lemos em Isaías, no capítulo 32 e versículo 2, e eu passo a citar, em Isaías, no capítulo 32 e no versículo 2, lemos: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E é isto, de facto, que o Senhor nos garante pela sua graça. Em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 7, nós também lemos, em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 7, nós também lemos: pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E portanto nós vemos neste caso de Noé
como de facto a nossa vida está tão segura quanto a dele estava na arca. Em segundo lugar, também significa, quando nós lemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, significa que nós estamos justificados. Isto é maravilhoso. A nossa vida escondida com Cristo em Deus não significa apenas que nós estamos perdoados, mas justificados. E o que é que eu quero dizer com isso de nós estarmos justificados? Isto fala-nos das pedras no templo, cujo ouro escondia-as. Sabem que as pedras no templo estavam sobrepostas umas sobre as outras, e nós somos pedras vivas no templo de Deus. Elas estavam revestidas com o ouro da justiça divina. É disso que nos fala o ouro na Bíblia. E no primeiro livro dos Reis, no capítulo 6 e no versículo 18, no primeiro livro dos Reis, capítulo 6 e versículo 18, nós lemos, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 18, nós lemos: e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E não apenas as pedras estavam cobertas pelo cedro, não se via nenhuma pedra, como por sua vez este estava revestido de ouro, porque o cedro fala-nos da humanidade do Senhor Jesus Cristo, a madeira, mas o ouro fala-nos da sua divindade. E também nos fala da justificação que nós temos em Cristo. Portanto, quando nós vemos que a nossa vida está escondida porque nós estamos justificados e somos agora justos. Ou seja, isto para dizer de outra maneira, para nós podermos perceber. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, Deus olhou para ele e via lá os nossos pecados nele. Não via a sua santidade. Mas quando ele agora olha para nós, porque nos identificamos com Cristo, ele agora não vê os nossos pecados, mas vê a sua santidade, a santidade de Cristo. Portanto, a nossa vida de facto está escondida com Cristo. Está escondida com Cristo. E nós estamos justificados, estamos santificados, estamos numa situação admirável. Em terceiro lugar, uma vida escondida, a nossa vida escondida com Cristo em Deus também significa que é uma vida alegre. Que é uma vida alegre. Em Isaías, no capítulo 42 e no versículo 11, lemos também ali algo interessante que eu passo a citar. Isaías 42, 11, nós lemos assim. Isaías 42, 11. Lemos assim: alcem a voz o deserto e as suas cidades com as aldeias que Quedar habita, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Notem, exultem, ou seja, alegrem-se grandemente os que habitam nas rochas. E nós estamos na rocha que é Cristo. Estamos escondidos na fenda da rocha e portanto, nós estamos... E quem está escondido dessa forma nas rochas só pode exultar. Portanto, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus significa que é uma vida alegre. E nós agora podemos perceber porque é que somos alegres, porque é que temos tanta alegria, porque de facto a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Outra coisa muito importante também é o facto, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus também significa uma vida de comunhão. E uma vida não apenas de comunhão com Deus, mas de comunhão uns com os outros. E nós conhecemos a passagem de Mateus 23, 37, e que eu agora cito, relembro a passagem, nem indo lê-la, que o Senhor diz que o Senhor quis ajuntar os seus como a galinha junto aos pintos debaixo das asas. E notem que os pintos debaixo das asas estavam todos escondidos debaixo das asas. Aliás, as galinhas, para quem conhece um pouco do que se passa no campo, as galinhas têm por hábito colocar os seus pintainhos debaixo das asas para os proteger. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, tal como os pintainhos estão debaixo das asas. E o que é curioso é que não está apenas ali um pintainho, estão ali vários. E não somos nós individualmente que temos a nossa vida escondida com Cristo em Deus. São todos os remidos, estamos todos juntos. Isto fala-nos de facto de uma comunhão preciosa, de uma comunhão maravilhosa. Outra coisa muito importante é nós lermos também, ao lermos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, também significa que a nossa vida é uma vida de fruto, é uma vida frutífera. A nossa vida, porque está escondida com Cristo em Deus, é uma vida frutífera. Aliás, o Senhor, quando de facto salva alguém, transforma, revoluciona, e essa pessoa passa a dar um fruto que até ali lhe era desconhecido. E isto é importante termos isto em mente, porque em João 12, 24, lemos que se o grão de trigo cai à terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer,
na terra, escondido na terra, dá muito fruto. E quando nós lemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, significa que estamos a falar de vidas, de facto, com muito fruto. E que, de facto, o fruto que agora podemos dar pela graça de Deus, por termos a nossa vida escondida com Cristo em Deus, como o grão de trigo que está escondido na terra, possa ser para a glória de Deus. Gostava também de dizer outra coisa muito importante, que é o facto de a nossa vida estar escondida com Cristo em Deus, também significa que é uma vida invisível. Eu há bocado referi-me a isso com a nossa vida é secreta. É uma vida invisível, secreta. Secreta quer dizer invisível, não quer dizer que seja inativa, como eu disse há bocado, porque ela é bastante ativa, mas significa que de facto já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E portanto nós não nos podemos dar a ver. Sabem que Moisés, quando começou a crescer, já não pôde ser mais escondido. Nós lemos na Bíblia que Moisés, quando começou a crescer, já não podia ser mais escondido. E isto é muito importante, porque se o nosso ego crescer, já não podemos ser mais escondidos. E nós não podemos ter o nosso ego a projetar-se, porque a nossa vida, de facto, deve estar permanentemente escondida com Cristo em Deus. E só pode estar escondida se o nosso ego, não crescer. Também é interessante nós repararmos, segundo a nossa própria passagem, que esta vida escondida com Cristo em Deus é uma vida separada, porque já estáis mortos. E a palavra morte, como nós vimos da última vez, significa separação. E nós temos uma vida separada não apenas do que não interessa, não apenas do pecado, não apenas do mundo, não apenas daquilo que é fútil, mas está separada para. Nós não estamos apenas separados como estamos separados para. E neste caso estamos separados para Deus. O Salmo 91, e eu gostava de terminar com o Salmo 91, porque o Salmo 91 diz uma outra coisa curiosa, e que é o seguinte. O Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. O que é que isto significa? Significa que uma vida escondida com Cristo em Deus é uma vida de verdadeiro descanso. E de facto, nós podemos estar descansados. Não há motivo para estarmos atribulados, agitados, ansiosos, aflitos. Que Deus nos ajude a todos a pensar que a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus, com tudo isto que nós vimos agora, que implica. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a dar graças pelo facto de termos a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Amém. Cinco minutos, como eu estava a dizer, não tinha ligado isto, queria partilhar com os irmãos um pequenino pensamento, que tem a ver também com esta passagem, no versículo 3, quando nós lemos que porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos só abrir em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, e o versículo 4 a 5. Romanos 7, não é Romanos 8, mas sim Romanos 7, do versículo 4 a 6, e a palavra de Deus diz-nos assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam nos nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em quem estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Muito rapidamente, em relação a esta passagem, que tem a ver com a questão da passagem de Colossenses 3, e quando diz porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, significa o quê? O facto de nós
vivermos em novidade de vida, e é o que nós lemos agora, lemos no versículo 26, no versículo 6 da carta aos Romanos, do capítulo 7, que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Esta novidade de vida é Cristo em nós. Ou seja, como nós lemos na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 27, que lemos em que o Senhor Jesus Cristo, ou seja, é Cristo em nós, ou seja, Ele dá-nos a conhecer as suas riquezas. Porquê? Porque neste momento é uma novidade. Quem crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador e quem percebe de facto o plano da salvação e reconhece que é pecador e que não há outra maneira que não esta, de poder Deus olhar para nós e ver Cristo em nós, reconhecendo que somos pecadores e que o Senhor Jesus Cristo levou os nossos pecados, todo o mérito e toda a honra para o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento nós começamos a viver em novidade de vida. Porquê? Porque Deus olha para nós. Antigamente Deus olhava para nós como pecadores, como inimigos, e estávamos mortos. E quem não crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador está morto perante os olhos de Deus. Porquê? Porque vive nos seus pecados e nos seus deleites. Mas a partir do momento que nós reconhecemos esta graça e este amor de Deus, de que de facto o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, quando era eu que estaria ali, porque os meus pecados têm um peso enorme, e foi Ele que levou os meus pecados na cruz, a partir desse momento nós vivemos em novidade de vida. E esta passagem também diz, e lá está, esta novidade de vida está escondida em Cristo. Ou seja, não há nada que nos possa tirar a salvação, nem mesmo quando nós somos infiéis, porque Deus permanece fiel. E quando nós vemos que, lemos aqui nesta passagem, no versículo 4, que diz assim, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, o facto de nós só podemos dar fruto para Deus se nós vivermos uma vida, se vivermos em novidade de vida, se estivermos mortos para o pecado, ou seja, se de facto nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nós queremos servir a Deus, então aí sim vamos dar fruto. Mas este dar fruto também significa o quê? Investirmos na nossa santificação. Porque eu nunca vi nenhuma árvore ao nascer, nos seus primeiros, no seu crescimento, começar a dar fruto. Tudo há um processo. E quando a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado para não sermos meninos constantes, ou seja, não vivermos na nossa meninice, significa que nós temos que crescer. E este crescer significa o quê? Este crescer significa, de facto, nós termos consciência de que tem que haver da nossa parte um querer, tem que haver da nossa parte, porque o Senhor não nos obriga, o Senhor não nos vai induzir a isso, Ele dá-nos a sua palavra para nós podermos nos direcionar no caminho certo. Mas nós temos que dar o passo, e o passo é quê? É querer ser dirigidos por Ele. E de facto isto é maravilhoso quando nós podemos perceber que não precisamos, temos tudo na nossa mão, o Senhor deu-nos tudo. Quando lemos na carta aos Colossenses, de facto, que Ele quer nos mostrar as suas riquezas, mesmo ainda aqui, a palavra de Deus de facto é um tesouro, e nós podemos bebê-la e podemos pôr em prática, não só sermos só ouvintes, mas pegarmos nela e passarmos a prática, e isso é dar fruto. E o fruto é esse, é que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós possamos dar fruto na nossa vida. Não sejamos plantas muito pequeninas, que não crescem e que ficam bonsais, muito bonitinhas, que dão para enfeitar, mas que não dão fruto. Que o Senhor nos ajude a podermos dar fruto. E esse fruto é aquilo que nós ouvimos, e o nosso irmão Carlos falou nisso, que é a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão acima de tudo íntima com Deus, e isso é o principal, para que depois daí tudo venha, Deus faça as coisas fluir de uma maneira suave, sem pressão, e de facto é isto. Antigamente a nação de Israel vivia com a pressão da lei, eles tinham a lei como aio, e nós não temos essa pressão. Porquê? Porque o Senhor quer que nós possamos dar por amor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e possamos pensar de facto que hoje vivemos em novidade de vida, então vivamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, e que aquilo que o nosso Deus quer que seja razoável nas nossas vidas como seus filhos. Vamos terminar então. Eu só gostava de perguntar,
a nossa visita. Como é que se chama, já agora, só para eu orar por si? O seu nome? Alocha? A nacionalidade é? Bulgária. Olha, vamos orar pelo Alocha e pela sua família, certamente. Não sei se o Alocha está cá na Quinta do Conde. Está aqui na Quinta do Conde, não é? Está sozinho ou com a família? Ah, está com a família, não é? Ok. Eu não sei se o Alocha tiver alguma dúvida, depois temos aqui alguns irmãos, se quiser perguntar alguma coisa, mas vamos orar, eu vou orar pelo Alocha, pela sua família também, e é bom quando nós temos alguém da Bulgária que está aqui connosco. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais uma vez tu cuidares de cada um de nós, Senhor, e sabemos que tu cuidas do teu povo, espalhado por este mundo afora, Senhor. E nós te queremos te rogar pelo Alocha, Senhor, que tu lhe dês força e ânimo, Senhor, e que o ajudes, de facto, a perceber e a entender, Senhor, de facto, o plano que tu tens para a vida dele, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, te rogando pela sua família também, e te damos graças porque tu és o nosso Deus, Senhor, e tu é que operas, Senhor. Ajuda-nos simplesmente a anunciarmos a tua palavra, Senhor, o Evangelho da reconciliação, Senhor. Essa é a nossa grande comissão, Senhor, e que tu nos ajudes a fazê-lo e tudo o resto tu farás, Senhor. Te agradecendo mais uma vez pelos pensamentos que ouvimos esta noite e que nos possas conduzir agora para os nossos lares e onde quer que nos possamos dirigir. No nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.